Boa noite, tudo bem? Vamos começar uma live aqui? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar para vocês, muitas pessoas me perguntam como calcular a quantidade de sushis em um jantar, tá? Mas antes de começar, eu queria agradecer a presença aí de quem estiver assistindo, obrigado mesmo de coração, espero que esse conteúdo seja útil para vocês. E que possa ajudar de alguma maneira aí a fazer o jantar na sua casa ou um sushi, independente do que você queira fazer, né? Mas que possa te ajudar de alguma maneira, tá legal? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Tamashiro, tá? E Sushi Man, tá? Então assim, eu quero passar um pouquinho do que eu tenho de experiência. Já faz 13 anos aí que eu faço sushis, né? E tenho certeza assim que alguma coisinha talvez eu possa ajudar vocês. Não, com certeza não sei tudo, né? Muito pelo contrário, acho que eu estou muito longe disso aí. Mas o que eu puder ajudar, espero que seja realmente de valia para vocês. Como eu já adiantei, o tema de hoje é como calcular a quantidade de sushis em um jantar, né? Então assim, é um tema assim que as pessoas me perguntam muito, né? Quantos sushis eu faço? Vou receber os amigos, quantas unidades eu devo fazer? E assim, não é tão simples de calcular, né? Então até por isso eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar algumas dicas, dar alguns conselhos para ajudar assim, de alguma maneira, vocês a clarearem essa ideia, né? E tornar esse cálculo talvez mais simples. Não sei se já aconteceu com você, né? Mas quando a gente vai fazer alguma comida diferente, a gente fica naquela dúvida, né? Quanto que eu devo fazer? A gente convida os amigos para comer em casa e a gente fica, nossa, quanto será que eu faço, né? Até coisinhas às vezes mais comuns, né? Às vezes a gente vai fazer um churrasco e a gente fica na dúvida, né? Quanto que eu compro de carne, quanto que eu compro de outras coisas, né? E com sushis também acontece bastante, né? Principalmente para quem está começando, é complicado você saber, né, o tanto que você deve fazer. Normalmente a gente vai no restaurante lá, pega o máximo que consegue comer e a gente às vezes até perde as contas. Na verdade ninguém conta, né? Você pega lá, às vezes vai no rodízio lá, você começa a comer e quando você percebe, você já comeu um monte, você não tem noção de quanto comeu. Você só sabe que você está quase passando mal, né? Então, assim, é muito comum você não saber calcular quantidades. E muitas vezes, o que acontece, né? Você vai fazer alguma comida na sua casa, às vezes sobra muito, né? Você faz aquele monte de comida e sobra uma quantidade muito grande, ou se não, falta, né? Acaba faltando sushis. Então, assim, fica naquela coisa, né? Não sei se já aconteceu com você. Você vai lá no restaurante, você pede, aí vem um monte de comida, aí fica um olhando para o outro, né? E assim, sobra um monte ali, aí você fala assim, você come 3, você come mais 3, eu como 3 e acaba, né? Só que você já não aguenta mais comer sushis. Ou se não, quando falta, né? Quando falta, acho que é até pior, porque assim, fica aquela coisa, né? Tem um sushizinho que sobrou lá na barca, lá no combinado, e aí fica um olhando para o outro, ninguém sabe quem pega. E aí a pessoa fala assim, vamos dividir, né? Vamos cortar no meio, cada um come um pedaço, mas não dá certo, né? Então assim, quando sobra muito é ruim, quando falta muito também é ruim. E aí fica naquela, né? Quando sobra, fica um empurrando para o outro, quando falta, ninguém quer pegar o último, né? Não sei se já aconteceu com você, fica o sushi lá, ninguém quer pegar a última unidade. Então vamos lá, vamos aprender agora como é que a gente faz o cálculo de sushis. Para falar a verdade, não tem uma fórmula mágica, tá? Não tem algo assim, uma formulinha que eu te dou lá e você coloca e você chega numa quantidade. E por que eu digo isso? Imagina você, tem dias que você come um monte, né? Você está morrendo de fome, você vai lá e come um monte, e tem dias que você não come nada, né? Então imagina se você mesmo aí já tem essa variação, um dia você come muito, um dia você não come nada, fica complicado de você ter uma fórmula que você aplica e chega num número exato.
tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá? Então, assim, você às vezes vai convidar os amigos para comer na sua casa e pode acontecer de sobrar e pode acontecer de faltar. Porque, assim, às vezes você calcula lá que as pessoas vão comer X quantidade, aí as pessoas, sei lá, acabam jantando antes de vir, aí chega aqui na sua casa, a pessoa já está sem fome, então vai acabar sobrando sushis, né? Ou senão você calcula para menos e acaba faltando. Então, assim, não tem um número exato. E também tem um outro ponto que merece bastante atenção, que é o seguinte: tem sushis que eles são menores, né? Não sei, acho que você já viu, né? Você vai lá no combinado, vem o rodízio lá de sushis, tem uns sushizinhos bem pequenos, outros que são bem grandes. Então, assim, não adianta eu falar assim, façam 30 unidades. Porque, assim, se forem 30 unidades da pequena, vai dar um tanto. Se forem 30 unidades do sushi maior, vai dar outro tanto. Então, assim, eu vou até te dar algumas dicas durante esta transmissão, né? Mas, assim, você percebe que tem muitas situações que podem impactar, né? Influenciar no seu cálculo. Tá legal? Eu vou dar algumas dicas e aí eu vou até pedir para você, se você quiser, pegar um lápis e papel e anotar, porque assim, essas dicas vão te ajudar, né, a tirar algumas dúvidas e com certeza assim vão tornar assim o seu cálculo mais próximo do real, tá legal? A primeira dica que eu dou é: conheça os seus convidados, tá? Por que eu digo isso? Às vezes você chama lá teus amigos e você conhece eles, né? Tem pessoas que comem mais, tem pessoas que comem menos, tá? E aí, normalmente, você consegue identificar mais ou menos, né? Quem come mais e quem come menos, né? Às vezes, sabe aquele teu amigo que parece que não tem fundo? Então, se você chamar ele, você já começa a perceber que talvez você vai ter que calcular um pouquinho para mais, tá legal? E da mesma forma, por exemplo, aquelas meninas que estão sempre de dieta, né? Às vezes você calcula lá uma quantidade que uma pessoa assim normal come, né? Mas às vezes elas estão de dieta e acabam não comendo tanto que você calculou, tá? Então isso aí pode impactar. Então a primeira dica é: conheçam os seus convidados, tá? Porque às vezes você chama lá o pessoal, você já tem uma noção de quanto eles comem, quem come mais ou quem come menos. Principalmente se forem amigos ou familiares, a gente tem uma noção, né? Pode não ser exato, mas a gente tem uma noção. A segunda dica que eu dou é o seguinte: vai ter só sushis ou vão ter outros pratos no seu jantar? Por que eu digo isso? Influencia, tá? Então, assim, se você tiver um jantar onde você só vai ter um prato, né, que vai ser só sushi, você tem que calcular que você vai ter que fazer mais, né? Imagina que você vai fazer sushi e yakisoba, né? Então a quantidade de sushis vai diminuir, tá? Então, assim, dê uma olhadinha. Às vezes você chama teus colegas para comer na sua casa e você, antes de servir os sushis, você coloca algumas entradinhas, alguns petiscos, alguma coisinha para o pessoal ir beliscando. Parece que não, mas essas entradinhas, né, acabam influenciando, porque as pessoas acabam enchendo um pouquinho, forrando o estômago, né? E depois acabam comendo menos. Então, assim, essa aí é a segunda dica. Veja se você vai ter petiscos ou entradinhas. Inclusive, é até uma dica, né? Se você não quiser fazer tanto sushis, às vezes compensa você investir em algumas entradinhas, deixar o pessoal comendo um pouquinho antes lá, que vai depois diminuir a quantidade de sushis que você vai precisar fazer. Então, vamos lá. Vamos para a terceira dica. Sabe quando você vai num casamento ou numa formatura, as pessoas ficam um período muito longo sem comer? Você também tem que pensar nisso aí, tá? Por que eu digo isso? Às vezes as pessoas, você chama para um jantar depois de uma colação de grau. As pessoas já ficam um período muito longo sem comer, né? Provavelmente na hora que ela chegar na tua casa lá para comer o sushi, a pessoa vai estar assim, um leão, vai querer comer tudo que encontrar pela frente. Então, assim, é importante você saber, né, dessa situação, né? Se for uma situação ocasional, que você chamou teus amigos lá, beleza. Mas se for uma situação que você consegue prever isso aí, é interessante você
colocar no papel, tá? Uma outra dica que eu dou, principalmente se você for servir, por exemplo, às vezes você vai fazer uma festa, tá? Tem pessoas aqui que, eu sei que tem gente que quer aprender a fazer sushis só por satisfação própria, para receber os amigos, por hobby, né? E tem pessoas que já estão pensando em ganhar dinheiro com isso, tá? Então, assim, principalmente se você for fazer um evento, né, uma festa, alguma coisa maior, é interessante você saber em que momento que vão ser servidos os sushis. Por que eu digo isso? Sabe quando você chega numa festa de casamento e aí normalmente a pessoa já chega morrendo de fome? Normalmente o pessoal serve as coisas mais baratas na entrada. Por que eles fazem isso? Porque para as pessoas comerem menos do que é mais caro, né? Então assim, você chega lá, tem aquele monte de salgadinho, que normalmente é mais barato que sushi, né? Normalmente tem aqueles pãezinhos, patês e tal, isso tudo é bem barato. Então assim, se você for colocar de entrada sushis, prepara o bolso, porque quando as pessoas chegam para os eventos, né? Às vezes chega lá do casamento para a festa, a pessoa chega morrendo de fome. E se você tem sushi logo de cara, ó, é batata. As pessoas vão atacar e já aconteceu isso comigo. Tem muita gente que come só sushi, a pessoa vai lá e enche o estômago de sushi e depois ainda tem o jantar, que acaba sobrando tudo, né? E muitas vezes o jantar em si, ele é mais barato do que os sushis, né? Então assim, às vezes você tem sushis, depois você tem aquele jantar quente, tradicional, com carnes, arroz, salada, né? E aí quando você serve o jantar, as pessoas já estão de estômago cheio, porque comeram muito sushis. Inclusive isso já aconteceu. Uma vez eu fui fazer um casamento e 400 pessoas. E aí o que aconteceu? O pessoal, os convidados, todo mundo morrendo de fome. Aí chegou lá, ao invés de servirem as entradinhas, serviram sushis. Adivinha, o pessoal atacou os sushis, né? Então o que aconteceu? Faltou, né? Acabou faltando e aí teve gente que não conseguiu pegar. Por quê? Falta de planejamento, né? Organização. Você tem que ver certinho o momento que você vai servir. Se você for fazer na sua casa como jantar, esse problema não tem, tá legal? Uma outra dica que eu dou também, que vai influenciar no cálculo dos seus sushis, é o seguinte: tem sushis que saem mais que outros, tá? E normalmente os sushis que o pessoal mais gosta são os que tem peixe, tá? Ninguém é tonto, né? Sushi, peixe é mais caro e realmente é mais gostoso ali, apesar de que o ingrediente principal ser o arroz, tá? Muita gente acha que é o peixe, mas o arroz é o principal ingrediente. Só que assim, o pessoal gosta de peixe, né? Então, normalmente os sushis que vão mais peixes são os que mais saem, tá? Por experiência própria. Às vezes já fiz assim eventos onde a pessoa ia comer, a barca ia cheia de sushis, voltava aqueles sushis com pepino, com alguns legumes, algumas coisinhas mais simples, e os com peixe acabavam rapidamente. Então assim, você também tem que ter essa noção. Nossa, essa dica é importante, tá? Quanto mais variedade de sushis você tiver, mais as pessoas tendem a comer. Vou te explicar melhor. Imagina que você faça um jantar na sua casa com 5 tipos de sushis, tá? Normalmente a pessoa quer pegar pelo menos um de cada, tá? Então assim, se forem 5 tipos, beleza, você faz lá uma quantidade, as pessoas acabam pegando lá 4, 5 de cada tipo e beleza. O problema maior é quando você coloca uma variedade muito grande, tá? Imagina que você resolva fazer, sei lá, 20 tipos, 20 variedades de sushis, tá? É incrível, mas as pessoas tendem a querer pegar um de cada, tá? Mesmo a pessoa já estando cheia, ela fala assim, aquele ali eu não peguei. E aí ela vai lá e pega, tá? Por gula, tá? Por gula. Só que isso acaba interferindo no seu cálculo, porque você às vezes faz um cálculo ali padrão, né? Para um nível médio ali, sei lá, do que a pessoa come, e a pessoa acaba comendo acima do que ela é acostumada a comer, por gula, né? Pela quantidade exagerada de variedades. Então assim, quanto menos variedades você colocar no seu jantar, as pessoas tendem a comer um pouquinho menos, tá?
Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer, assim, às vezes colocar 2 ou 3 tipos só. Também não é isso. Você tem que colocar uma quantidade que as pessoas se sintam satisfeitas também, né? Se você colocar 2 ou 3 tipos, as pessoas vão falar, poxa vida, só tinha aquilo lá de tipo de sushi. Então, assim, é importante você colocar uma quantidade legal, tá? Normalmente, o que eu recomendo? Coloque umas 6 ou 7 tipos de sushis, tá? É uma quantidade legal, né? Não fica assim tão pobre o seu jantar e ao mesmo tempo as pessoas conseguem pegar pelo menos um de cada, 2 ou 3 de cada ali e não impactar muito diretamente no seu jantar, né? Para não faltar. Antigamente, eu indicava uma certa quantidade, né? As pessoas me perguntavam, falavam assim, Ricardo, quanto que eu calculo por pessoa, né? E aí eu indicava, né? Falava, faz tanto para, se os teus convidados forem homens, cada homem come tanto, ou cada mulher come tanto. Só que o que acontece? O meu sushi pode ser de um tamanho diferente do seu. E aí isso aí, influencia diretamente nessa quantidade. Tá? Então assim, o que eu fazia? Eu falava para as pessoas, ó, homem come 30 unidades, mulher come 20. Tá? Só que o que acontece? 20 unidades do meu sushi pode não ser o mesmo peso do seu sushi. Tá? Às vezes o seu sushi, você tem a mão maior ou você costuma fazer realmente sushis maiores. Então, às vezes eu falo assim, 20 unidades, sei lá, dá 1 quilo de sushi, aí a pessoa não come 1 quilo, entendeu? Então, assim, hoje eu já não falo uma quantidade ou outra, tá? Eu vou te explicar mais ou menos ali, eu vou até falar a quantidade que eu faço para mim não, para os meus convidados, que eu uso de base, mas aí eu vou pedir para você testar na sua casa, porque assim, pode ser que os seus sushis sejam maiores ou menores do que os meus. E aí vai influenciar no que as pessoas consomem. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou ensinar agora para vocês o método que eu uso para calcular. Tá legal? Tudo isso que eu falei para vocês foram dicas assim que podem influenciar ou não na quantidade de sushis que as pessoas comem e que você vai ter que fazer. Mas eu vou te mostrar agora um método que ele é mais... Como que eu vou dizer? Eu acho que ele é mais simples e é mais direto. Tá? E aí eu acho que a chance de você acertar é maior porque assim, você vai ver, é bem interessante esse cálculo. O primeiro passo que você tem que fazer nesse método é saber o primeiro passo é você saber quantas pessoas, tá? É você saber quantas pessoas você vai servir. Tá legal? Quando você vai fazer um jantar na sua casa, normalmente você já tem essa quantidade, né? Você fala, eu vou chamar 10 amigos, tá? Então você consegue já ter uma noção de quantidade de pessoas, tá legal? E assim, é interessante também se você for fazer por exemplo, uma festa, né? Você trabalha com isso, você vai fazer uma festa. Na verdade, você vende pela quantidade de pessoas, né? Então você obrigatoriamente tem que saber quantas pessoas você vai servir. Se é um casamento para 200 pessoas, você vai fazer um tanto. Se é um casamento para 300 pessoas, é outro tanto. Não adianta você querer chutar uma quantidade, tá? Você tem que saber a quantidade de pessoas que você vai servir, tá legal? Além da quantidade, você tem que saber se são a quantidade de homens, mulheres e crianças. Por que eu digo isso? Homem normalmente come um pouquinho mais, tá legal? Então assim, você tem que saber a quantidade de homens, de mulheres e de criança também. Não deixa de contar as crianças porque é incrível. Hoje em dia as crianças comem muito sushis e às vezes a gente não conta elas e acaba faltando, né? Principalmente quando tem muita criança, né? Tem umas crianças aí que eu vou te falar, come mais do que eu e a minha esposa junto. Então assim, se você não contar elas, pode acabar faltando. E um outro detalhe, tem criança que, por exemplo, eu sou baixinho, né? Mas tem criança que é maior que eu. A criança lá tem 12 anos e come, nossa senhora, parece o xereque comendo. Então assim, você tem que ter uma noção de quem você está convidando. Então vamos lá. Quantas pessoas você vai convidar? Quantidade de homens,
de mulheres e de crianças. Imagina, por exemplo, que você vai convidar 3 homens, 3 mulheres e 2 crianças. Tá legal? A partir de que idade que eu calculo? É assim, abaixo de 4, 5 anos, normalmente as crianças comem muito pouco, talvez não compense contar. Mas entre 5 e 10 anos ali, normalmente as crianças já comem uma quantidade que compensa você colocar na conta. Crianças acima, por exemplo, 10, 12 anos que comem muito, você já conta como homem ou como mulher. Tá legal? Tendo a quantidade aqui, ó, deixa eu até passar aqui para baixo, que eu acho que fica mais, deixar um pouquinho maior. Então vamos lá. Você tem homens, mulheres e crianças. Imagina que você tem 3 homens, 3 mulheres e 2 crianças. Tá legal? Normalmente, tá? É uma experiência própria. Normalmente, homem come em torno de 500 a 600 gramas, tá? Mulher normalmente come entre 400 e 500 gramas. E uma criança entre 5 e 10 anos normalmente come 200, 250 gramas, tá? E aí, acho que você já começou a perceber como que é feito o meu cálculo, né? Eu não calculo pela quantidade de sushis, quantas unidades, né? Eu calculo por peso, porque fica mais fácil de você chegar mais próximo, tá legal? Então vamos lá. A gente vai ter 3 homens, 3 mulheres e 2 crianças. 3 homens vezes 600 gramas dá 1.800 gramas. Se eu errar as contas, por favor, me perdoem, mas eu estou fazendo de cabeça aqui. 3 mulheres, 1.500 gramas, 1,5 kg, tá? E 2 crianças, então dá 500 gramas. Tá legal? Então vamos lá, vamos fazer as contas aqui. 3 quilos e 800 gramas de comida. Acho que tá certo, né? 1, 2, 3, 3 quilos e 800. Aí já dá para você ter uma noção de quanto você vai ter que fazer de sushi. Você vai ter que fazer 3 quilos e 800 gramas. Esse aqui é um cálculo aproximado, tá legal? Como eu falei para vocês, você conhece seus amigos, você vai ter uma noção de quem come mais ou quem come menos, tá? Às vezes você conhece suas amigas lá que estão todas de regime, diminui um pouquinho. Teus amigos comem demais, aumenta um pouquinho. Uma outra dica que eu dou, adolescente come demais, tá louco, nunca vi igual. Outro dia fui fazer um aniversário antes de eu quebrar o braço e eu fiz os cálculos e molecada destrói. Eles destroem, não sei o que acontece, não tem fundo. Principalmente adolescente e moleque. Tá louco, você leva lá, come, acaba, leva mais e não tem fim. Então assim, leva bastante em consideração isso aí. Se você for fazer só sushis, seria mais ou menos isso aqui, tá? Eu gosto de acrescentar 10%. Peraí. Eu gosto de aumentar em 10% essa quantidade. Por que eu digo isso? É melhor sobrar um pouco do que faltar. Tudo bem que assim, aqui já é uma quantidade legal, né? Provavelmente, se faltar, não vai faltar muito, mas a gente nunca sabe como que as pessoas vão estar. Então, assim, é melhor sobrar um pouquinho, todo mundo leva um pouquinho para casa, do que você fazer e ficar aquela sensação de que a pessoa não comeu o tanto que queria. Tá legal? Então vamos aumentar mais aqui 380 gramas? Vamos aumentar 400 para ficar mais redondo? Então, 4 quilos e 200 gramas de sushis.
tá? Imagina que só vai ter sushis. Se você for fazer outros pratos, é interessante você diminuir essa quantidade, tá legal? Então assim, às vezes você, que nem eu falei para você, às vezes vai ter yakisoba, né? Ou vai ter rolinho de primavera, vai ter gyoza, mushiaki, vão ter outros pratos, pastel, sei lá o que você vai servir. Tudo isso aí influencia nessa quantidade, tá? Como que eu faço esse cálculo? A gente chegou no número aqui então, 4 quilos e 200 gramas de sushis, tá? Esse aqui é o número. Normalmente, os ingredientes que mais pesam no sushis é o arroz, o shari, né? Para quem não conhece, o arroz temperado já prontinho para fazer o sushi, ele é chamado de shari, tá? Então assim, o que mais pesa é o seguinte, como eu falei para vocês, os dois ingredientes mais pesados e o que mais vai no sushis é o arroz, né, cozido e temperado, que é chamado de shari, e o peixe, tá? Independente do peixe que você usa, normalmente o sushi é arroz com peixe, tá? Tem nori, tem outros ingredientes? Tem. Mas a base dele é o arroz e o peixe, tá? Então, a maior parte aqui dessa quantidade aqui vai ser arroz e peixe, tá legal? E aí o que eu faço? Você tem que ver se você vai fazer variedades de sushis que vão, assim, ingredientes mais pesados, tá? Tem gente que gosta de colocar cream cheese, tem gente que gosta de colocar usar pepino, cane, ou outros ingredientes ali que acabam pesando um pouquinho mais, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que a gente vamos tirar 200 gramas para essas outras coisas e vamos colocar 4 quilos só de peixe e arroz. Então seriam 2 quilos de arroz de shari, né? E 2 quilos de peixe, tá? E aí, ó, uma dica que eu dou, o shari aqui, o arroz, ele tá cozido, tá? São 2 quilos cozido, porque se você for contar o arroz cru, ele dobra de tamanho. Então, se você fizer 2 quilos de arroz cru, ele vai virar 4 quilos de arroz cozido, aí vai sobrar muito. Então, são 2 quilos de arroz cozido e temperado e 2 quilos de peixe limpo, tá? Às vezes você vai lá e fala assim, nossa, eu vou levar um peixe inteiro de 2 quilos. Só que o que acontece? Você não aproveita 100% do peixe. Você aproveita em torno de 70% ali, 75%, dependendo o peixe que você está usando. Normalmente é salmão, né? E o restante você perde, né? Tem peixe que você perde até mais. Então, assim, são 2 quilos de arroz cozido, pronto para comer, e 2 quilos de peixe ali, o peixe só, não sem cabeça, sem espinhas, sem a cauda. Tá legal? E aí o que você faz? Você compra essa quantidade aqui e você faz o máximo de sushis possível, né? Na verdade, você tenta aproveitar tudo. Aí você vai me falar, mais 2 dá 4 quilos, né? Os outros 200 gramas normalmente são os outros ingredientes que você usa. Às vezes pepino, às vezes você coloca lá, sei lá, o cream cheese, como eu falei para vocês, às vezes tem o cane, tem ovas, tem assim, inúmeros ingredientes que você pode utilizar. Então, assim, esses 200 gramas seriam o restante dos ingredientes que você usa. Como eu falei para vocês, os dois principais e mais pesados são o shari e o peixe, tá? Aqui é somente no cálculo de quantidades, tá? Na hora que se for calcular valores, a gente faz uma outra live aí e eu ensino você a calcular valores. Aqui é somente para você acertar a quantidade de sushis que você vai fazer na sua casa. Tem pessoas que falam assim, mas e o nori? O nori, assim, o peso dele é muito pequeno, né? Quase imperceptível. Então, assim, ele não impacta tanto. Talvez ele estaria aqui nos 200 gramas que faltam. E aí, olha que interessante. Se eu falasse para vocês, façam 30 sushis para homem e 20 para mulheres, para algumas pessoas ficaria muito sushi, assim, uma quantidade grande, porque talvez o seu sushi fosse maior, né? Teu sushi, a unidade dela é mais pesada. Vocês viram que o cálculo que eu faço aqui é em cima do peso,
tá? E aí, em cima do peso, a gente vê a quantidade de ingredientes que a gente vai usar e a partir dos ingredientes a gente faz os sushis, tá? Só lembrando que você tem que usar tudo, tá? Ou praticamente tudo, porque assim, se você compra 2 kg de peixe, prepara 2 kg de arroz, e aí você usa só 1 kg de arroz, provavelmente vai faltar, tá legal? Então assim, você precisa equilibrar o seu cardápio, para não ter peixe demais ou arroz demais, né? Se tiver arroz demais, você ainda corta lá o peixe e faz sashimi, né? Que é só o peixe cru. Mas se tiver peixe demais e pouco arroz, o teu cálculo não vai bater, entendeu? Então assim, seriam 2 quilos, 2 quilos equilibrado, você usando ali, fazendo sushis, aproveitando integralmente essa quantidade, né? Como você vai ter outros ingredientes, provavelmente, que eu falei para você, às vezes você faz um sushi com pepino, recheio de pepino, outra, sei lá, ovo. Então assim, isso aí acaba aumentando um pouquinho o peso e aí chega no valor aqui para a gente ter uma margem de segurança. É assim que eu faço o cálculo, né? Na verdade, eu vejo quantas pessoas vêm, faço o cálculo em cima dessas quantidades aqui, ó, deixo anotado, 600 gramas homem, 500 gramas mulher e 250 gramas criança, e aí eu faço o cálculo aqui. Em cima desse cálculo, eu chego na quantidade de material que eu vou precisar usar, né? Então, cheguei aqui em 4,2 kg, 2 kg de xari, 2 kg de peixe, alguns outros ingredientes, e aí você prepara ali o máximo de sushis. Se o seu sushi for menor, você vai ter uma grande quantidade de sushis. Se o seu sushi for maior, você vai ter uma quantidade menor de unidades. Mas na hora que você comparar os dois pesos, você vai estar próximo, entendeu? Então essa é a grande sacada. Você basear em cima do peso que a pessoa consome, não em cima da quantidade, né? É igual comer pizza. Você já viu aquelas pessoas que vão lá na pizzaria e falam assim, nossa, eu comi 20 pedaços de pizza, mas você vai ver a pizza é fininha, dessa, sei lá, estreitinha assim, aí até eu como, sei lá, 10 pedaços, né? Sendo que às vezes você vai comer aquela pizza grossa, cheia de recheio, você não come às vezes nenhuma, né? Então assim, você percebe que com sushis é a mesma coisa, né? É mais importante do que a quantidade de unidades é o peso que você está servindo para os seus convidados, né? Porque assim, como eu falei para vocês aqui, seriam em torno de 4 quilos, 4,2 kg. Se você vem e faz 6 quilos, a chance de sobrar é muito grande, assim, sobrar bastante, né? Então, na verdade é o seguinte, se você, teu sushi pesa 20 gramas e você calcula 30 unidades por pessoa, dá 600 gramas, tá? Viu que eu cheguei perto aqui? Que eu falei para vocês no meio do vídeo lá, que eu calculo 30 unidades para homem e 20 para mulher. Por quê? 20, 25? Porque é o seguinte, os meus sushis têm em média 20 gramas, tá? Eu já pesei, alguns são um pouquinho maiores, outros um pouquinho menores, mas em média eles têm em torno de 20 gramas. Então assim, eu calculo para mim, para os meus sushis do meu tamanho, 30 unidades para homem e 20, 25 unidades para mulher, tá? Para criança aqui então seria 12 unidades e meia. Então assim, são os cálculos que eu utilizo para os meus sushis, tá? É interessante a partir de agora, se você tiver uma balancinha de precisão, dê uma pesada mais ou menos nos sushis que você faz aí na sua casa, tá? Se você nunca fez, tem um guia prático do Iniciante em Sushis, quem quiser baixar lá, são os primeiros passos para quem está começando, é legal. Pessoal, então é isso aí que eu calculo para quem vai fazer um jantar em casa. Eu vou dar algumas dicas para quem quer trabalhar com sushis, tá? Eu sei que tem algumas pessoas aí que já estão pensando, já viram que esse mercado dá dinheiro e estão querendo fazer sushis para vender, tá? Seja festa, seja sushi delivery, seja bandejinhas. A primeira dica que eu dou é para você padronizar o tamanho dos seus sushis, tá? Não faça um sushi pequeno, outro grande, do mesmo tipo, né? Às vezes você faz um nigiri pequenininho, um nigiri grande, um nigiri pequenininho, um grande. Isso aí desequilibra qualquer planejamento e qualquer
o orçamento, né? E consequentemente o cálculo. Então, faça sushis de qualidade, tá? Procure fazer sushis. Uma coisa interessante, restaurante, normalmente por quilo, eles gostam de colocar muito arroz, tá? Porque o arroz é mais barato e pesa. Então, assim, eles querem te tuchar arroz para você comer e sair mais barato para eles, né? E eles cobram preço de como se fosse um peixe, tá? Então, assim, para restaurante é interessante. A curto prazo talvez sim, mas a longo prazo não sei se vale a pena, porque assim, imagina que você vai lá comer um restaurante que o nigiri é enorme, cheio de arroz, um pedacinho só de peixe. Provavelmente você não vai voltar lá para comer outras vezes, né? Então imagina um cliente seu. Você tem que conquistar o cliente para que ele volte. Então é interessante você fazer sushis de qualidade, né? Além de ter um padrão, uma qualidade legal, né? Porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas tentam enganar o cliente, mas ninguém é tonto, né? Principalmente nesse mercado que tem tanta liberdade de você mudar. Se você tentar fazer um sushi só para ganhar naquele momento, a longo prazo as pessoas não vão querer voltar lá. Então, assim, não tente enganar ninguém, tá legal? Uma outra dica que eu dou, principalmente para quem vai fazer aqueles combinados, né? Sushi delivery ou bandejinhas para vender, procure equilibrar os combinados, né? Não coloque nem muito peixe, nem muito arroz. Procure colocar fazer um equilíbrio, né? Uramakis, rossomakis, nigiri, às vezes colocar uns sushis de pepino, alguma coisinha ali, para ter um equilíbrio, tá? Porque esse equilíbrio é bom para quem compra, a pessoa não vai se sentir enganada, e para você também, porque se você colocar peixe demais, você tem prejuízo. Se você colocar peixe de menos, a pessoa tende a não se sentir atraída, né? Imagina você chega lá, normalmente sushi de frutas, por exemplo, não é todo mundo que gosta, tem pessoas que gostam, outras que não. Se você faz um sushi, uma barca cheia de sushis de manga e só pepino, cenoura, ótimo, você vai ter lucro? Vai, só que teu cliente provavelmente não vai se sentir atraído por aquele sushi, tá legal? E, acima de tudo, parece até brincadeira, mas faça assim com amor, tá? Faça com carinho, faça como se fosse para uma pessoa bem querida, né? Às vezes você pensa somente no lucro e faz sushis assim que nem você comeria, né? Então, assim, procure fazer sushis que realmente as pessoas queiram comer, né? Esse eu acho que talvez o grande segredo do negócio, né? Você ter um produto de qualidade faz muita diferença. As pessoas tendem a querer comer, tendem a querer voltar, e é aí que o seu negócio começa a escalar, tá? E da mesma forma um jantar, né? Se você faz um sushi de qualquer jeito, as pessoas tendem a não querer voltar para comer, né? Então, assim, você faz o convite, faz um sushi, apesar às vezes você não cobra nada, mas se não for legal, a pessoa, será que eu volto lá para comer ou não? Tá legal? Pessoal, em relação ao cálculo de quantidades, foi isso aí. Eu queria realmente agradecer de coração. A gente teve uma transmissão aqui, minha esposa está acabando de me mostrar aqui, uma transmissão com mais de 100 pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, de coração. Quem quiser me mandar sugestões, pode escrever no Facebook, Instagram, manda uma mensagem para mim, sugestões de temas, às vezes alguma coisa assim que você acha interessante eu comentar ou falar sobre determinado assunto. Tenho certeza assim que muitos de vocês estão começando agora e precisam realmente de uma forcinha. E não que eu saiba tudo, mas o que eu puder ajudar, realmente eu espero ajudar vocês, tá? Agradeço de coração por terem me acompanhado e a gente se vê aí numa próxima live, tá bom? Um abração e até a próxima. Tchau!